Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Vocês podem tomar seus lugares, por gentileza. É muito bom podermos estar aqui na casa do Senhor, podermos receber aquilo que Ele tem para nós essa noite. Abra o teu coração aí, não deixe que nada venha a atrapalhar. E como a Lu já falou, também já orei, a aba de Curitiba está fazendo 28 anos, tempo poderoso, um tempo maravilhoso, e como a Lu também já comentou, e agora no primeiro final de semana de abril, 2 e 3 de abril, nós estaremos, é isso? Deixa eu dar uma olhada no calendário, mas é isso. 2 e 3? Nós teremos março, abril. 2 e 3 de abril teremos o nosso aniversário aqui. 21 anos, nós estaremos fazendo 21 anos. O Pio estava falando, ministrou até sobre os 28 anos, que são 4 etapas de 7 anos, e nós, ontem eu estava falando com ele, no final, falei, vocês estão fazendo 4 etapas de 7, nós estamos fazendo 3 etapas de 7. E o 3, o número 3, significa o número divino. Então, é algo tremendo, algo poderoso de Deus aí. Então, abra teu coração, deixa Deus agir aí, porque você faz parte de tudo isso. Estamos completando 21 anos de Aba Paranaguá. A gente não completa sozinho, a gente não faz sozinho. A gente depende de cada um. Então, você faz parte desse tempo especial aí que vamos estar comemorando. Então, para esses dias 2 e 3 de abril, já comece a fazer propaganda, já comece a convidar e dê oportunidade para que outras pessoas possam estar aqui conosco. E falando em aviso, eu não sei por que essa discriminação com a gente, mas no sábado também temos o Aba Jovem. Então, pessoal aí, Aba Jovem, todos os sábados às 17 horas. Não tivemos nesse anterior, porque nós estávamos em Curitiba, mas próximo sábado, 17 horas, eu creio que não teremos mais discriminação de agora em diante. Então, pessoal, vocês que nos acompanham pela internet, se você tem mais de 17 anos, você pode estar aqui conosco também. Tem sido um tempo maravilhoso de Deus. Então, vocês são nossos convidados também. E para nós estarmos conversando aqui, a gente tem falado sobre muitos planos, sobre muitas coisas, mas para que eu e você possamos receber isso, para que eu e você possamos caminhar nisso, o tema da mensagem desta noite é transformados e não... é que eu coloquei ali, passei diferente para eles. Seria transformados ou conformados. Ou senão, transformados e não conformados. Tanto faz. Ali, se for daquela forma, transformados ou conformados. Ou senão, você pode pôr transformados e não conformados. Tanto faz. A diferença é gritante entre uma coisa e outra. Deixa eu ler um texto e nós vamos caminhar para a gente poder entender algo, embora seja um texto bem conhecido, mas vamos dar uma pensada nesse texto aqui. 2 Coríntios 5,17. É só falar, o pessoal já sabe de cor. Mas a palavra de Deus diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E aqui, quando o texto diz assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, pensa, embora eu já tenha dado esse exemplo, mas quero reforçar para que você possa entender o que é uma nova criação.
Quando você fala em novo nascimento, quando você fala em nova criação, pense na lagarta, que antes dela ser borboleta, é um bicho bem estranho, que ele acaba com as plantas, onde ele passa, onde a lagarta passa, ela vai destruindo tudo, vai comendo, vai destruindo, e ela se alimenta, faz toda aquela destruição. É um bicho feio, um bicho que não pode ser pego, porque ele é até venenoso. Mas depois que ela entra no casulo, ela se alimenta, e depois ela tem uma metamorfose, ela se transforma, ela muda completamente. Então, quando a palavra de Deus diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. É um exemplo muito parecido com esse, de uma lagarta que é um bicho que destrói, um bicho feio, um bicho que não dá para ficar pegando nele, e causa muitos prejuízos. Essa lagarta, ela entra num casulo, ela se derrete, ela se destrói, ela se derrete, e depois surge um novo ser ali. E quando ela sai do casulo, ela não rasteja mais, ela já não come mais as plantas, ela não destrói mais, já não é mais aquele bicho feio, aquilo que não pode ser tocado, e ao contrário, ela se transforma em algo muito belo, em algo muito bonito, em algo que, ao invés dela destruir as plantas, agora ela pega, ela vai nas plantas, ela vai e pega dali e lança numa outra planta o essencial para que haja mais vidas. Então, é algo que se transforma completamente. Por isso que o tema da mensagem é transformados e não conformados. Por que conformados? Por que eu quero falar sobre conformados também? Vamos ao segundo texto, depois a gente trabalha esses textos. Romanos 12, 2. Textos hiper ultra conhecidos, mas vamos trabalhar esses dois textos. Não se amoldem, ou outra tradução, não se conforme. Não se amoldem ou não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se, a outra tradução, outra versão, que eu acho melhor para essa situação agora, não se conforme ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tome a forma, não se amolde, não seja igual. E toda vez que a gente pensa nesse texto, você já vê um mundo pecaminoso. A primeira coisa que vem, né, quando se trata aí, a primeira coisa que vem na mente, normalmente, é o mundo pecaminoso. Eu não posso me amoldar, eu não posso me conformar à situação que as pessoas vivem fora. Não, não é só isso. Não está falando só nisso. Aí você pode colocar também a religiosidade. Você pode se amoldar, você pode se conformar, você pode tomar a forma religiosa e achar que está tudo certo e não entra nessa metamorfose, não é transformado. Você não recebe essa transformação se a pessoa não receber essa transformação, não mudar a sua vida. Ela vai ser apenas moldada de uma forma diferente. Ela vai se moldar a forma que todo mundo pensa, que todo mundo vê, e não consegue transformar. E a palavra de Deus diz que nós só conseguimos
receber tudo aquilo que Deus tem para nós, para que eu e você possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando nós transformarmos, quando nós passarmos por uma transformação, quando nós passarmos por uma renovação da mente. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, aí só dessa forma que eu e você seremos capazes de experimentar aquilo que Deus tem realmente para nós. Enquanto nós ficarmos moldados, ou senão conformados, tomarmos a forma de uma religião, olharmos para a palavra de Deus religiosamente e não vermos o que a palavra de Deus realmente está nos ensinando, o que ela quer nos mostrar, o que realmente ela diz a nosso respeito, o que a palavra de Deus diz a respeito do mundo, quem nós somos, quem é o Deus que eu e você seguimos, ao qual reino eu e você pertencemos, nós só somos moldados. E não adianta estarmos moldados, nós precisamos ser transformados. E quando diz ali o primeiro texto que nós lemos em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Eu sou totalmente transformado, eu e você precisamos ser totalmente transformados. A criação antiga deixa de existir e agora, o texto diz assim, as coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Se a borboleta falasse, se alguém chegasse para ela e falar, agora você está aí batendo as suas asinhas, agora você está todo bonitinha, mas vai ver o estrago que você fez ali atrás. Adianta, se a borboleta falasse, adiantava você ir cobrar dela os estragos que tinham acontecido anteriormente? Não. Por que não? Porque ela é uma nova criação. Ela é um novo ser. Aquele ser ficou para trás. Olha o que diz o texto, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Até então, antes de eu e você recebermos a palavra, nós vivíamos segundo a alma dirigia nossas vidas, nós éramos apenas criaturas dirigidas por uma alma. A partir do momento que nós recebemos essa nova vida é uma vida em espírito, e não adianta tentar cobrar do espírito algo que a alma fez no passado. Você é uma nova criação, nós somos uma nova criação. As coisas velhas ficaram para trás, não acabou, não se cobra mais aquilo. Não existe mais aquilo, não existe essa cobrança. Então, eu e você precisamos crer nisso. Senão, nós vamos ficar patinando, tentando lembrar das coisas passadas, tentando viver as coisas passadas, tentando dar valor às coisas passadas e não conseguimos caminhar, porque, como eu falei, pegando a lagarta ali, ela se alimenta porque ela está vendo o lado dela, ela precisa se alimentar, ela precisa ver o lado dela. A borboleta depois, ela vai ajudar a dar vida às flores, ela já não está trabalhando mais somente para ela, agora ela está fazendo algo para que haja, ela está ali para embelezar, para ajudar a embelezar a natureza, para dar colorido à natureza, ela já não pensa mais nela, ela já está fazendo algo maior. E quando eu e você ficamos conformados, a única coisa que as pessoas conformadas pensam é nelas. Quando a pessoa fica apenas conformada eu preciso, a palavra de Deus tem que ser boa para mim. Quando a palavra de Deus diz alguma coisa de bom, é para mim. E eu só lembro das pessoas que me cercam, quando a palavra quando eu trago a lei, e aí eu lembro da pessoa, fulano merece esse castigo, fulano merece aquilo ali, isso aqui é a palavra de Deus, quem deveria estar vendo isso daqui é fulano, é ciclano, é beltrano. Agora, quando eu recebo essa nova vida em Cristo, essa vida em espírito, agora eu começo a ver de forma diferente. Eu paro de olhar para a minha situação e agora eu começo a olhar
para os meus irmãos. Eu começo a querer abençoar os meus irmãos. A minha vida muda de atitude. As coisas antigas passaram e agora eu tenho um novo modo de ver. Agora eu tenho uma nova visão. Agora eu tenho um novo propósito. Agora eu tenho um futuro maravilhoso, porque a palavra de Deus diz que eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Eu tenho um futuro para você. E a Bíblia também diz que os meus pensamentos são maiores do que os seus. Agora, quando eu tenho essa nova vida, essa vida de Deus em mim, essa vida de Cristo em mim, agora eu não vivo para os meus propósitos. Os meus propósitos são os propósitos de Deus. Eles são mais importantes. Então, eu deixo de olhar a situação. Porque enquanto eu ficar cuidando de mim mesmo, eu estou precisando disso, essa palavra é para mim, eu estou necessitado, eu estou doente, eu estou miserável, jamais eu vou conseguir ajudar alguém. Enquanto eu estiver me vendo em situação desfavorável, jamais eu conseguirei abençoar outras vidas. E o diabo, aí a religião faz de tudo para mostrar que tudo isso que está na palavra é só para você. Você que precisa ser abençoado, você que precisa receber, você que isso é você, no sentido, na realidade não é você, sou eu, quando eu leio a palavra, e eu vejo quem precisa dessa bênção sou eu, quem precisa disso sou eu, quem está necessitado sou eu, quem está, eu e eu. Isso não é, mas vamos dar um nome. Não deixa de ser um evangelho egocêntrico. Porque o evangelho em si, a palavra evangelho, não está se referindo à Bíblia. A palavra evangelho não se refere à Bíblia. A palavra evangelho significa boas novas. Então não está... Embora... por isso que Paulo fala, abrindo um parênteses aqui, o meu evangelho. Porque as minhas boas novas. O que tem sido evangelho para mim e para você? O que tem sido evangelho para nós? A palavra de Deus, o próprio Cristo, a graça, isso, o evangelho, dos 4 evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são os evangelhos, ali são boas novas. E qual é a boa nova dos quatro primeiros livros? As boas novas é Jesus Cristo, é a graça. Mas eu posso ter outras boas novas. Eu posso ter outras boas novas. Você pode ter outras boas novas. Mas há boas novas que transforma, que dá vida, que muda, que faz com que o passado fique no passado. É só Jesus Cristo. Então, eu e você precisamos receber essa palavra, crer, não é eu preciso ser transformado, não, eu preciso crer que eu já fui transformado. A religião muitas vezes prega que você precisa ser transformado, não, eu preciso crer que eu já fui transformado. Enquanto eu ficar naquela de eu preciso, eu não consigo caminhar, eu não consigo abençoar. Se eu achar que essa palavra é só para mim, eu jamais vou passar para alguém enquanto isso não for verdade na minha vida. Mas a partir do momento que eu creio que essa palavra já fez algo na minha vida, já fez mudança na minha vida, eu já posso levar para outras pessoas. Enquanto eu olho para mim, eu não consigo olhar para mais ninguém. Agora, quando eu creio que essa palavra já me transformou, porque eu creio na obra perfeita de Jesus Cristo. Eu creio que Jesus Cristo já fez tudo que precisava para que eu pudesse receber tudo que eu tinha perdido, que o homem tinha perdido. A partir do momento que eu creio nisso, e a gente também tem aprendido que a fé não está relacionada com as coisas que virão, mas com as coisas que já aconteceram. E a gente joga a fé pensando em algo que vem na frente, que vem depois. Não, a fé está baseada no que já aconteceu.
Então, eu tenho fé que Jesus Cristo já me deu tudo o que eu precisava. Eu tenho fé que eu já fui transformado pela palavra, eu tomo posse dessa palavra. Eu creio, eu tenho fé que Jesus Cristo, aquilo que Ele falou que Ele faria, Ele fez. A promessa que está aqui na palavra, que diz que quem crer e for batizado será salvo, isso já aconteceu. Isso já aconteceu. E quando você fala em batismo, também não está falando no batismo nas águas, que não. Deixa eu tentar explicar alguma coisa aqui. Deus está direcionando para algo que eu não estava aqui. Abra teu coração para aquilo que Deus está falando, porque Deus está levando para um outro caminho aqui. Vamos embora, vamos lá, não vou impedir. Então é o seguinte, quando você já deve ter ouvido que quem crer e for batizado será salvo. Muitas vezes as pessoas, por isso que entra a religião, então toma cuidado. Esse batismo não está falando do batismo nas águas. O batismo que a palavra de Deus está falando, quem crer e for batizado, é quem crer e for batizado em Cristo Jesus. E quando eu creio que eu já fui batizado em Cristo Jesus, eu recebo a salvação. Então, eu e você precisamos crer que isso já aconteceu. Nós já fomos batizados em Cristo na sua morte e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Isso é os parênteses que eu não estava esperando, mas Deus sabe porque eu estou falando isso. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Olha o que diz em Efésios 4, 22 a 24. Efésios 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Esse final aqui é interessante, né? A revestir-se do novo homem, esse homem é o homem espiritual, criado para ser semelhante. Eu e você, a partir de Jesus Cristo, somos semelhantes ao Pai por causa dessa vida de Cristo em nós, nossa vida espiritual. Essa nova vida que agora nós temos, semelhantes a Deus em justiça. Por que em justiça? Por causa da obra perfeita de Jesus Cristo. Essa justiça é a obra perfeita de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E em santidade, provenientes da verdade. Por que em santidade? Porque agora eu vou fazer de tudo para ser santo. Eu vou tomar cuidado para ser santo. Eu vou me esmerar para ser santo. Não. Provenientes da verdade. Eu só sou santo por causa de Jesus Cristo, porque a morte dele me santificou, o sangue dele me santificou, e por causa ele me justificou, o sangue de Jesus Cristo me justificou, e por causa disso agora eu tenho condições de viver em santidade. Não entra esforço, não entra aí religiosidade. Eu tenho que ser santo porque a Bíblia diz lá, eu tenho que, não. Semelhantes a Deus em justiça. Eu creio que a obra perfeita, aquilo que eu não poderia fazer, eu recebi em Cristo Jesus. A transformação que eu não poderia fazer por mim mesmo, que eu não merecia, por causa de Jesus Cristo, eu recebo. Então, eu sou semelhante a Deus em justiça, porque eu creio na obra perfeita de Jesus Cristo. E em santidade, por causa da obra de Jesus Cristo, provenientes da verdade. Quem é a verdade? É o próprio Cristo. Então, por causa disso, é o primeiro e único ponto.
conhecendo a verdade. Se para eu me revestir desse novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade, para que isso aconteça em mim, eu preciso conhecer essa verdade. Então, conhecendo a verdade. Aqui, quando eu falo conhecer a verdade, eu não estou falando em conhecer o certo e o errado. A religiosidade fala, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Não. A palavra de Deus não te direciona no certo e no errado, no pode não, e o não pode. Ela te direciona na verdade. Eu e você precisamos conhecer a verdade. Eu e você não precisamos conhecer o que é certo e o que é errado. Eu e você precisamos conhecer a verdade. Porque aquilo que para mim pode ser certo, para você pode ser errado. Aquilo que para você pode ser certo, para mim pode ser errado. Tem coisas que no Brasil é certo, em outros países é errado. Tem coisas que nos outros países são certos, aqui é errado. Então, a palavra de Deus não te direciona para o certo e para o errado. Ela te direciona para a verdade. Então, para que eu e você sejamos transformados, para que eu e você possamos caminhar nesta palavra, eu e você precisamos conhecer a verdade. João 16, 13 e 14 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Ele ali não diz, quando o Espírito do certo ou errado vier, ele guiará você no certo e no errado. Vai te conduzir no certo para que você não erre. Não. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará. Glorificará quem? A verdade, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Quem está falando ali é a verdade. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade. Então, eu e você precisamos ser direcionados pela verdade. Eu e você somos transformados pela verdade. Eu e você precisamos caminhar na verdade. Apenas na verdade. Então, como falei, quando as pessoas querem caminhar na religiosidade, elas procuram saber o que é certo e o que é errado. Ah, isso não pode ser feito porque isso é errado. Aquilo, não, eu preciso caminhar dessa forma porque isso é certo. Aonde que está baseado no quê? Isso. Naquilo que as pessoas acham, naquilo que as pessoas dizem, naquilo que as pessoas pensam. Naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, e muitas vezes o certo ou o errado me faz julgar o meu irmão. Quando eu penso em andar no certo e no errado, isso me traz julgamento. Quando as pessoas olham para mim, se baseado no certo e no errado, isso traz julgamento. Agora, quando traz a verdade, isso traz clareza. Quando eu e você caminhamos na verdade, isso traz clareza. Isso traz certeza. Eu e você precisamos conhecer a verdade. Aí a palavra de Deus diz em João 8,32: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E é interessante que ali não diz que apenas a verdade libertará. Você só será livre se você conhecer a verdade. Então é necessário para que eu e você sejamos transformados, eu e você tenhamos uma nova vida, eu e você tenhamos uma nova mente, a mente de Cristo, uma mente renovada, uma mente transformada. Eu e você precisamos conhecer a verdade. Precisamos ter uma experiência. Quando falo em conhecimento, está falando em experiência. Eu e você precisamos experimentar. Eu e você precisamos receber tudo aquilo que a verdade é. Porque a verdade é. Jesus Cristo é a verdade.
Ele não fala a verdade, ele não apenas vive a verdade. Jesus Cristo é a verdade. E a partir do momento que Jesus Cristo é a minha e a tua vida, eu e você não vivemos no certo e no errado, nós vivemos a verdade, na verdade, porque essa verdade está embutida em nós, está em nós. Então, é através disso que eu e você experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só quando eu e você experimentamos a verdade, quando eu e você cremos desta forma. Então, por isso que não se conforme com o certo e com o errado, não se conforme com a maneira de pensar, não se conforme com a religiosidade, não se conforme com as tradições. Todo mundo sempre agiu dessa forma, então eu preciso agir dessa forma. Não, o que a palavra de Deus diz a esse respeito? O que é verdade, que é a palavra de Deus, diz a esse respeito? Como que eu e você precisamos caminhar segundo a palavra de Deus, porque ela é a verdade e Deus vela para cumpri-la, porque Deus não é homem para que minta. Ela é verdade porque Deus não é homem para que minta. Ele vela para cumprir a sua palavra. Então, quando eu e você caminhamos nessa palavra, não tem jeito de errar, não tem como eu e você errarmos. Nós não estamos baseados em vida, em pessoas. Nós não estamos baseados em situações, eu e você estamos baseados na palavra, e esta palavra é a verdade. Esta palavra não é apenas som, esta palavra é uma pessoa. Esta palavra é Jesus Cristo. A verdade não é um sentimento, a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. Quando essa pessoa começa a habitar em mim e em você, eu e você somos transformados. Quando eu e você cremos que isso já aconteceu, nós recebemos essa transformação, nós vivemos de forma diferente, nós tomamos posse de tudo aquilo que a palavra diz. Então eu e você precisamos crer que tudo isso já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Que essa transformação já aconteceu. Por isso que Paulo diz, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por quê? Porque essa palavra é a verdade. Então, não se conforme. Receba essa transformação que já aconteceu. Basta que você tome posse disso. Você não olhe para as situações, não olhe para trás, mas fique firme na palavra de Deus.